cara, é o outro estreito que não está sendo falado. A gente só fala de Estreito de Hormuz, mas o Estreito de Taiwan, meu irmão, esse se fechar, a gente volta para a Idade da Pedra. E é isso que está preocupando, porque nós estamos vendo já um processo global de desindustrialização. Da gente, em vez de progredir, regredir. Porque você não vai ter mais os chips, as peças de reposição, manutenção, energia, gás natural para alimentar as fábricas, né? Fábrica não funciona com gerador de diesel, fábrica funciona com gás natural. É o combustível nobre das fábricas. Sem isso, sem fábrica é indústria. Indústria é industrialização. Sem gás natural, você não tem industrialização. Você desindustrializa. Então, isso é um cenário... Aí, o que acontece, Vilela? Aí entra o ligando os pontos, cara. Isso aqui é Mad Max puro, cara. Mad Max 100% profético. Porque Mad Max começa com uma crise de petróleo. O produtor do Mad Max, ele se inspirou na crise do petróleo dos anos 70. E é claro que Mad Max se passa na Austrália, né? Então, o Max, né, que era o Mel Gibson, que é australiano, novinho, né? novinho. Pega a imagem do primeiro Mad Max, do Mel Gibson, novinho. Cara, você começa com uma crise do petróleo, as guerras da energia, depois você tem uma crise da água, eles começam a correr atrás de água. Tá acabando a água no Oriente Médio, porque eles só têm água tirando água do mar e tirando sal, que são as usinas de dessalinização. Eles estão explodindo as usinas, pô. E depois, o que que acontece? 7 países entram numa guerra e lançam uma bomba atômica. Olha lá, ó. Garotão, né? E aí, o que acontece? A elite se esconde nos bunkers, e quando eles saem dos bunkers, tem aqueles caras que são as que eles chamam de half-life, se eu não tô enganado, meia-vida, que são aqueles moleque branquinho, que é a galera que pegou radiação pra caramba, ficou tudo careca porque o cabelo caiu, muitos são deformados, e eles são meio kamikaze, por quê? Porque eles sabem que eles não vão viver muito por causa da radiação. Então é fanático, são os fanáticos. Então é a galera de fanático que fala, meu irmão, vou morrer cedo mesmo, tô nem aí. Kamikaze. E aí você tem a galera que conseguiu ter acesso à arma e energia, que viram ali os warlords, os manda-chuvas daquele mundo caótico do Mad Max. Cara, a gente tá vendo literalmente o roteiro do Mad Max acontecendo. É muito louco isso, né? Isso é interessante, que aí, o que acontece? Eles saem das cidades, só que na Austrália você tem um deserto gigante, né? Então eles saem das cidades, onde tem um pouco mais de estrutura, porque virou um caos total, e vão pro Outback. Não jantar no Outback, porque o Outback é o interior da Austrália. Então, por isso que o Mad Max é aquele cenário. Aquele cenário desértico. E aí quem domina a água, quem tem combustível e quem tem arma, é rei. Então, assim, aí você fala, pô, Daniel, mas aquilo é ficção. Cara, tem um país no planeta Terra hoje que virou Mad Max já. Já tem? Cuba. Cuba tá zero. Não tem água, não tem luz, não tem ambulância, não tem hospital, não tem internet, não tem caminhão de levando lixo. A galera não faz ideia do que é isso. Imagina que no Brasil meu irmão, o caos que ia ser, cara. Caraca. Cara, a gente já teve um apagão aqui, já foi. Lembra como foi? Foi temeroso o negócio, né? Foi heavy metal. Então, a gente fica pensando assim, isso aí acontece só lá no Oriente. Pessoal, se o Trump cismar com o Brasil, a gente vira um Mad Max também. Por quê? O que ele fez com Cuba? Um embargo de petróleo. Os navios de petróleo que saíam da Venezuela e iam para Cuba, ele falou, não chega mais. E aí a galera virou e falou assim, cara, tá virando uma questão humanitária agora aqui, a gente tá morrendo de fome e de sede. Pode desligar os satélites. E a galera, não, sim, mas eu tô falando em Cuba, ele pode resolver a hora que ele quiser. E os caras ficaram semanas perguntando, o que você quer para liberar o petróleo? O que você quer que a gente faça? Ele não falava. Agora que ele falou, eu quero que o presidente saia. E o cara tá falando que não quer sair. Numa entrevista agora ele falou que eles estão conversando comigo, me chamaram pra conversar. A gente tá conversando. Aí o que o Cuba fez? Cuba, pela primeira vez em décadas, liberou presos políticos. Já tá querendo agradar, né? A mesma coisa que a Delcy Rodrigues começou fazendo na Venezuela. Então, imagina se o Trump cisma com o Brasil
e fala, se não me der as terras raras, ou se o Lula não sair, não renunciar, eu não mando... Se não acabar com o PCC e o Comando Vermelho. Eu não deixo mais entrar petróleo e diesel. É. Você duvida que ele faria um negócio desse? Eu não duvido. Hoje em dia não. O cara Se me falasse isso anos atrás... 6 meses atrás, né? É. Mas no atual conjuntura... Cara, tudo é possível. O cara cismar e der uma louca nele lá e... Pô, eu tava na Espanha. Aí, eu tava em Barcelona. Eu pego o celular pra ver notícia, tá falando. Trump falou que vai embargar completamente a Espanha. Eu falei, pô, mas logo agora que eu tô aqui. Aí, por quê? Porque a Espanha não quis aceitar o Trump pousar um avião que tava indo pra guerra no Irã. Só por isso. Ele ficou chateado e falou que ia bloquear completamente a Espanha. A Espanha não ia fazer mais comércio com ninguém. Você já imagina isso? Aí a Espanha, não, peraí, vamos conversar. Não é bem assim. O cara tá... Ou seja, eu tenho dito, virou várzea. Não tem mais regra. É gol de mão, entendeu? É goleiro... Os fins justificam os meios. Não tem mais. É time com 15 jogadores. Não tem mais. Não tem mais regra. Aí os caras, na entrevista aí, Trump, mas, poxa, isso tudo que você fez aí na Venezuela, como é que fica a soberania, o direito internacional? Ele, que direito internacional? Não precisa de direito internacional. Não tô fazendo nada de errado. Não tô fazendo nada de errado. Os olhos dele, né? Então, cara, se você olha o que ele fez na Venezuela e o que ele tá fazendo no Irã, pra ele cismar com o Brasil não demora muito não, cara. Então, eu sigo a lógica do seguro. Qual que é a lógica do seguro? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior, né? Ninguém faz seguro do carro falando, eu vou fazer o seguro do carro porque eu tenho certeza que vão roubar meu carro. Não. Eu desejo que roubem. Você faz assim, caso roubem, eu tô resguardado, né? Agora, qual é a chance da gente ter uma invasão por terra no Irã? Segundo o professor Robert Papp, 75%. Alta pra caramba. E ele diz que se tiver essa invasão, a chance de ter um atentado terrorista nos Estados Unidos é enorme. Se tiver a invasão e um atentado terrorista e uma retaliação americana com arma nuclear, meu irmão, o mundo vira de cabeça para baixo. Não é que o petróleo fica caro e o diesel fica meio escasso. O negócio fica caro pra caramba, tá? Então aqui no Brasil a gente poderia ter, num cenário desse de atentado terrorista nos Estados Unidos, a gasolina subindo demais, né? Viagem internacional, um negócio que ia virar pesadelo também, porque iam fazer revista interminável. Empresa brasileira que exporta para os Estados Unidos ia sofrer muito, né? E o mundo todo ia sentir essa recessão global, essa inflação crescendo, né? O risco de outros países entrarem no conflito. Então, simulações hoje de um novo 11 de setembro mostram que o cenário seria muito pior, porque ele poderia, obviamente, também evoluir para uma terceira guerra mundial. Porque se você vê arma nuclear sendo usada lá e a China cismar de entrar na guerra, aí o negócio complica e complica de um jeito muito complicado. Complica de um jeito complicado, não. Complica de um jeito sofrido. Talvez sem precedente na nossa geração. Coisas que... tem muitos analistas dizendo, né? Nós estamos indo para um cenário em que a nossa geração nunca experimentou. Então não tem ninguém que viveu isso para falar, cuidado, eu já vivi isso aí. O primeiro lockdown já é uma experiência nova. Nova, completamente nova. Foi um negócio, assim, uma singularidade nesse sentido, né? Cisne negro. Não sei se você quer falar isso agora, mas um segundo lockdown, a gente saberia já como fazer? Ou seria uma experiência um pouco claustrofóbica, ou seria mais controle? Como seria? Seria escalado? Eu tenho uma impressão que a gente veria um pouco mais de resistência. Isso que eu tava pensando. O povo já fala, não, agora não. Não tô afim. Não tô afim. Só que, por outro lado, se a gente olha a certas medidas que foram usadas, não vou entrar em detalhe, mas certas medidas que foram usadas nos Estados Unidos e por aqui para você punir pessoas que fizeram caos nas ruas, talvez a galera fique também receosa. O que fizeram nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos, os caras, a galera que invadiu o Congresso americano no dia 6 de janeiro. Os caras pegaram prisão monstruosa. Se não fosse o Trump dar indulto pros caras, a galera tava mofando lá. Semelhante com o que aconteceu aqui no 8 de janeiro, né? Entendi. Mas talvez hoje você não precisa quebrar o Congresso. Às vezes você tem uma medida falando como se fosse um toque de recolher. 8 horas da noite, todo mundo em casa. Aí o cara, não vou obedecer. Às vezes a galera vem com uma punição tão ferrenha que meio que tá
já se normalizando. Ou pior. Vai lá no financeiro, bloqueia a conta do cara, exclui o cara. Aí o cara entra numa lista negra ali, é demitido da empresa, perde emprego, vira uma persona não grata, não né? É tão fácil assim, verdade. Não sei o nível de controle que vai ter. Eu acho que o coração do brasileiro vai ficar mais resistente, mas talvez as medidas apareçam medidas draconianas que façam os caras ficarem com receio de ter a sua vida destruída nesse sentido, né? Então é uma época muito boa para a galera começar a tomar cuidado, porque a gente não precisa de um novo 11 de setembro. Se tiver a greve dos caminhoneiros começando agora essa semana, meu irmão, eu que conheço e eu mesmo uso um medicamento diariamente, né? Medicamentos de colesterol, essas coisas, né? Pressão não, graças a Deus, é ácido úrico. Essas coisas, é melhor tu ter um estoquezinho, irmão. Até você chega lá na farmácia e fala aí, ó, se eu levar 3 tem um desconto, né? Coisa que não vai fazer diferença, né? Você tem um estoquezinho. Então, eu creio que vale a pena a galera começar a ter uma reservinha, tá? Lembrando, a gente não está falando de apocalipse, não está falando de nada. A gente está falando de uma greve de caminhoneiros que pode sim ter um impacto logístico aí bem considerável, né? Então, só para a galera ter uma ideia, Vilela, paracetamol é 100% petroquímico. Ele é feito por um processo que envolve o petróleo. Ibuprofeno, que é anti-inflamatório, é um processo totalmente petroquímico também, né? Então, eu acho que a galera não tem essa noção, né? Faltou petróleo, faltou anti-inflamatório, mas isso existe. Alguns medicamentos, por exemplo, de diabetes, depende do petróleo, né? Até o plástico que faz a embalagem do comprimido tem a ver com petróleo também. Então, a galera não faz ideia do que pode sumir com petróleo. Então, é bom você começar a preparar. Sabe por quê? Porque a gente não precisa esperar algo insondável, imponderável, né? Algo inédito. Em 2018, a gente teve uma paralisação de caminhoneiros que arrebentou com